concorrentes, aí, os outros candidatos, prestem atenção que o Palmeiras está prestando atenção só no Campeonato Brasileiro. Evidentemente que o Botafogo é que é o líder, o Fortaleza está na frente, enfim, tem times atrás como o Flamengo ainda com jogos a menos, querendo encostar, mas é isso, a gente não espera algo muito diferente desse Palmeiras, não. Se ele vai alcançar Botafogo, se vai alcançar Fortaleza, quem será o campeão, a gente não tem a menor ideia ainda. Mas o Palmeiras deverá, sim, fazer a parte dele. Tem encontros difíceis? Tem. Acho que contra o próprio Botafogo ainda, Natália. Tem 26ª rodada, mas se o Botafogo for a final da Libertadores, esse jogo sabe-se lá. O Palmeiras ele tem o Fortaleza e o Botafogo ainda, e os 2 jogos o Palmeiras faz como mandante. E tem o Corinthians fora. Tem o Corinthians fora. Também está crescendo, né? Que vai ser um jogo explosivo. Já pensou? Caminho do título para um, reta de rebaixamento para o outro. Porque aí é ré, né? Eles estavam voltando para a zona do rebaixamento. Então, os dois vão... Vai ser um negócio maluco. Então, essa parte final é muito boa. Eu só lamento, quando, em função da temporada, quando parece que o Brasileirão é prêmio de... Sabe, você está assim... Fica aí... só sobrou o Brasileirão. Então, não, ganhar um campeonato de pontos corridos, o Zinho pode falar isso muito bem, 38 rodadas, você ser o melhor entre 38 rodadas, entre 20 clubes... Cara, isso tem um valor maravilhoso. E treinador, principalmente a cultura do Abel, que é o treinador europeu, sabe muito bem como é difícil ganhar um título assim e o valor que se dá a um treinador também que ganha uma competição. E no caso do Palmeiras seria um tri. Exato. Seria o tri, não é, Zinho? O Zinho são 5 títulos, olha só. É difícil ganhar o brasileiro muito. O cara tem 5, Natália. Hein? Por isso que ele tá aqui com a gente. Ele tá dando risada da gente, falando difícil. Difícil é pra vocês. Pra mim é uma moleza ganhar esse campeonato. Tá acostumado, né? Pô. Não, mas é difícil. Zinho. Não. Tudo bem, queridos. Que prazer estar com vocês. É uma honra, um privilégio, mas é difícil, é muito difícil. É o campeonato que tem que ter a regularidade, né? Foi falado aí pelos meus companheiros, 38 rodadas. É claro que aquela equipe que fica focada nesse campeonato, a tendência é você ter uma preparação melhor, né? Os 2 times que jogaram hoje, Vasco e Botafogo, tiveram a semana toda para treinar. Eles não estavam envolvidos em Libertadores, então... por isso a gente viu um jogo pegado, equilibrado. Acho que até a hora do gol ali estava bem taco a taco, como diz o nosso querido Pascoal, né, presidente? Beijo pro presidente, meu querido Calçado, a gente estava junto no meio de semana, Natália, sempre estou te acompanhando, e Bruno Vicari, parceiro também, né? Tá me devendo só uma janta, mas tudo bem. Mas só que faz só uns 3 anos que eu estou devendo esse prozinho. Isso, hein? Mas assim, o Palmeiras sempre é aquele time que a gente não desconfia, pelo contrário, é um time muito sólido, organizadíssimo, tem muito mais recursos que a equipe do Vasco da Gama. O time do Vasco está lutando, está vivendo até um momento muito melhor do que eu esperava na temporada, por todas as dificuldades que o Vasco teve aí com o SAF, fora de campo também, né, principalmente, a troca de treinador, sai o Ramon Dias, entra o Paiva, não tem um grupo com tantas opções, por mais que teve contratações, mas você vê, o Coutinho até hoje não está bem fisicamente para jogar. Tem talento, é craque de bola, mas está saindo do banco para substituir o outro talento. A gente estava torcendo muito quando ele foi contratado, né, meus companheiros, é que a gente pudesse ver Coutinho e Payet juntos. Era bastante qualidade para esse Vasco melhorar, mas não é possível isso, a gente não vê isso, muito pela parte física, e aí o Vasco tem dificuldade. Pouquíssimas chances para o Verratti hoje, alguns cruzamentos, ele até briga muito, luta muito, e aí para você jogar com um time que para mim está brigando e muito com o Botafogo pelo título, estão começando aí de novo, Botafogo e Palmeiras, tem o Fortaleza que venceu e muito bem o Bahia ontem, depois de ter perdido em casa na Sul-Americana para o Corinthians, se reergueu né, com uma goleada, 4-1 em cima do Bahia. Eu não achava que seria um jogo tão assim, né, de um placar tão elástico, mas assim, o Fortaleza se recupera, está em terceiro lugar, está brigando também pelo título, mas acho que o Palmeiras, como está só no Campeonato Brasileiro e com esses jogos que vocês citaram, em casa, contra o Botafogo, contra o Fortaleza, que são os candidatos,
Vamos ver o Flamengo hoje, né? O que vai acontecer, mas vejo o Flamengo desgarrando dessa briga pelo título. E tem uma coisa interessante em cima do que o Zinho falou e que vocês falavam. Hoje o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro. A partir da próxima rodada, o Botafogo também poderá só estar no Campeonato Brasileiro. Fortaleza tem confrontos difíceis, sim. O Calçade lembra do clássico contra o Corinthians. É um Corinthians em crescimento, mas é um Palmeiras que está tranquilo, está descansado. Está jogando 100% focado no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o coletivo tem um crescimento muito grande. Hoje o Arthur, o Abel tentou encaixar os três ali, né? O Felipe Anderson pelo lado esquerdo, o Maurício um pouco mais centralizado, o Rafael Veiga mais pela direita. Ele está tentando dar uma dinâmica ali de muita qualidade nesse meio de campo. Você tem o Richard Rios que chega, que tem qualidade para sair jogando. Você tem o Aníbal que morde muito ali no meio de campo para proteger a zaga. Tem o Estevão que estava fora. Então tem muitas questões aí também que tem que se levantar para o restante da temporada do Palmeiras. Vamos lá para Brasília. O Vinícius Nicoletti está 62 mil torcedores, hein, Vinícius? Aliás, assim, é o mando de campo do Vasco. Alguns vascaínos não gostaram porque, de fato, o Vasco perde um pouco de sua força jogando fora de São Januário. Não perde, Calçade? Certeza. Não é? Imagina esse jogo em São Januário. Outro clima. É outra pressão, é outro clima. Claro que... Até para o juiz daquele lance. É verdade. Sim, favorece o Vasco em nada. Só favorece o adversário que acabou ganhando o jogo fora de casa. Ô Vinícius, a gente não, claro, com as imagens que a gente assistiu pela televisão, não conseguiu identificar como é que estava a divisão de torcidas ali do estádio. Pelo que a gente viu aqui, parecia metade, Natália? Não sei qual é a real sensação que você teve aí. E, claro, como é que você viu por aí a reclamação, né? Porque ao mesmo tempo em que o árbitro vai ali para o VAR ver aquele lance, o Abel está em cima, ele está recolhendo o braço, A gente vê que teve pressão de tudo que foi lado também, Vinícius. Fala, Bruno. Abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Olha, não era impressão, não, 50-50. O estádio estava exatamente dividido, 50% para os torcedores do Vasco, 50% para os torcedores do Palmeiras. Vocês lembraram aí, o mandante foi o Vasco da Gama, que vendeu, ainda a 777 vendeu o mando de campo aqui para Brasília. Então... teve essa divisão, né? Muita tranquilidade, são torcidas amigas, a gente viu o dia todo aí essa convivência entre vascaínos e palmeirenses, uma grande atração aqui em Brasília. Como você destacou, foi o maior público do ano no Campeonato Brasileiro, 62 mil pagantes e 64.848 torcedores. Mané Garrincha tem capacidade para 72, então estava quase todo lotado, apenas a área dos camarotes ali estava mais vazio, mas o estádio completamente cheio, torcedor empurrando e torcendo bastante aqui também para os dois lados. Tinha a grande atração, né, das duas equipes e também o Palmeiras e o Vasco vivendo bons momentos na temporada. O Vasco vinha de 6 jogos sem derrota, o Palmeiras com 5 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas, agora alcança a sua 5ª vitória, que iguala a sua melhor sequência na temporada entre a 7ª e a 11ª rodada. O Palmeiras também ficou 5 jogos com vitórias, 100% de aproveitamento, então o Palmeiras iguala com 5 vitórias consecutivas. Do lado do Palmeiras, a grande expectativa era como o time ia se sair sem o Estevão, que está com uma contusão muscular, não veio jogar, é o grande destaque do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, artilheiro, inclusive, do time na competição com 9 gols. E o Palmeiras entrou com o Rafael Veiga, fazendo exatamente a função do Estevão pelo lado direito, ele é canhoto, a expectativa é que ele jogasse no meio e o Maurício fizesse essa função, mas não, o Rafael Veiga fez essa função pelo lado direito. E o Palmeiras não fez um grande jogo como estava mostrando nas últimas partidas com o Estevão, mas conseguiu essa vitória bastante consistente. Do lado do Vasco ficou a expectativa aí pela presença do Coutinho, que só entrou no segundo tempo, como vocês já destacaram, ainda está sofrendo com a parte física, conseguiu alguns passes, alguns dribles, mas também não foi 100% no momento que esteve em campo, apesar de quando ele entrou, mudou o Vasco da Gama e o Vasco conseguiu encurralar o Palmeiras. Foi, acho que, o único momento que o Vasco conseguiu encurralar o Palmeiras ali no segundo tempo. Então, ficou essa expectativa pelo retorno do Coutinho, que ele possa jogar os 90 minutos para ajudar o Vasco da Gama. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a reportagem da ESPN após a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Palmeiras
lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo foi marcado aí por bastante polêmica, né? Teve o lance ali do Vanderlan, que o Emerson Rodrigues foi lançar a bola na área e acabou que a bola resvalou ali. Eu não conseguia acompanhar direito o lance, foi muito rápido ali e tudo mais, mas parece que teve bastante confusão ali em relação ao lance pedido de pênalti, né? Por parte do Palmeiras falando que não foi, do Vasco falando que foi. Bastante confusão realmente acontecendo nessa partida. A verdade é que o Palmeiras venceu o jogo, um gol do Flaco Lopes após uma paçocada braba aí do Ryan, portanto, finalizada a partida. Além, é claro, também, a gente conseguiu ver, a reportagem foi um pouquinho mais cedo, e o Flamengo perdeu o jogo para a equipe do Grêmio, né? O Bright White fez gol e tudo mais. Então, portanto, para o Palmeiras foi um excelente resultado. Para o Vasco, como é que eu vou explicar para vocês? Para o Vasco foi um meio termo, né? Um empate ali seria ótimo para o Vasco, lembrando que é o Palmeiras, uma equipe bastante complicada. O Vasco teve um momento de superioridade ali frente à equipe palmeirense, não conseguiu vencer o jogo e lógico que sai bastante chateado da partida, beleza? Deixa seu like, é muito importante, galera. Compartilhe o vídeo pra geral. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis!